nós convidamos você a encher seu coração de expectativas. Pois no mês de julho, viveremos a série de mensagens que nos levará a explorar o poderoso tema do Dunamis. Esta palavra, que origina-se do grego, traduz-se como poder ou força. Na Bíblia, ela é frequentemente associada à força divina do Espírito Santo e às maravilhas que Deus realiza em nossas vidas. Ao longo desta série, nos aprofundaremos nas Escrituras para compreender como esse poder se manifesta em nossas experiências diárias, trazendo transformação, cura e libertação. Nos exemplos de fé e coragem dos personagens bíblicos, veremos que o Dunamis de Deus não apenas capacitou-os a enfrentar desafios, mas também os impulsionou a impactar o mundo à sua volta. Que o poder e a força do Espírito Santo se manifeste na sua vida e na sua família. Esse é o versículo que vai dar base para essa palavra de hoje à noite, a nossa segunda mensagem da série Dunamis, o poder do Espírito Santo, o poder que abriu o mar vermelho, o poder que fez Pedro andar sobre as águas, o poder que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias morto, e o poder que pode restaurar as nossas vidas. Quantos creem nisso? Digam amém. Glória a Deus. Vai sair aqui no telão? O versículo, e eu queria que a gente lesse todo mundo junto, como um exército de poder que nós somos, como uma comunidade cheia do Espírito Santo. E nessa nova série de mensagens, é a segunda mensagem da série, nós vamos balizar Lucas capítulo 3, verso 16. Vamos ler todos juntos, bem bonito. 2, 3 e já. Para uma igreja que já morreu, foi boa a lição, a leitura. Mas eu quero uma igreja viva. Nós somos o exército da salvação de Jesus. Amém, gente? Quem está disposto aí a receber o poder de Deus para ler a Bíblia com coragem, com força. Vamos lá, um exército em 2, 3 e já. Disse João a todos: eu na verdade, com força. Sim. Com o Espírito Santo e com fogo. Você pode aplaudir a Jesus aí, irmão? Glória a Deus. Queridos, nessa série de mensagens, Deus está abrindo para nós as cortinas do poder e da revelação do Senhor. Hoje é uma noite de festa e de celebração. Hoje nós temos aqui a ceia do Senhor Jesus. Hoje foi um domingo de celebração muito lindo, porque nós tivemos 2 ordenanças cumpridas no mesmo domingo na nossa comunidade. Hoje de manhã tivemos o batismo, você vai ver aqui as imagens no Confere aí, mais tarde, e você tem a ceia do Senhor. Logo, olha, está vendo, o som já chega com força, já chega com ousadia. Então, nessas 2 celebrações, tanto o batismo e a ceia, Jesus mandou: vão, façam discípulos de todas as nações, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então hoje nós vamos falar pela segunda vez nesse mês sobre o poder de Deus, sobre o Dunamis de Deus, e esse espírito de vida que está em nós, e esse batismo com fogo que João Batista cita que Jesus iria fazer. Não é o batismo na água, como tivemos hoje aqui de manhã. Tivemos a piscina armada ali, e tivemos várias pessoas que se batizaram e que se tornaram membros da IBF. Não é desse batismo que eu estou falando das águas, é o batismo de fogo.
que João Batista diz: eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias, mas eu vos batizo com água. Ele é mais poderoso do que eu, e ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, João está falando como profeta que ele sempre foi. Ele foi o precursor de Jesus, ele abriu o caminho para Jesus. João Batista veio, nascido de Isabel e de Zacarias, com uma missão de abrir os caminhos, de aplainar os caminhos para que Jesus pudesse falar, para que Jesus pudesse ser exaltado. Ele tem tanta consciência da sua missão que ele diz: eu não sou digno de amarrar nem as sandálias dele, importa que ele cresça e que eu diminua. João Batista teve uma missão e ele veio batizar na água. Por quê? Porque todo judeu que conhecia as escrituras era o batismo de arrependimento. João disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista batizou para remissão, não, para arrependimento de pecados. O batismo de hoje o nosso batismo hoje na igreja contemporânea é um batismo do novo nascimento. É o batismo que está descrito nas cartas de Paulo, quando ele diz que já foi crucificado com Cristo e ele não vive mais, mas Cristo é quem vive nele. Paulo está dizendo que nós somos sepultados com ele no batismo e ressuscitamos para uma nova vida. Esse é o sentido de quem se batiza na água. Quando nós pegamos a pessoa e mergulhamos ela na água, por que nós mergulhamos ela na água, pastor? Porque nós temos duas maneiras bíblicas de batizar: ou por imersão, ou por aspersão. Aspersão é uma teologia da antiga aliança, baseado nas palavras bíblicas do sangue aspergido nos umbrais das portas. Aquilo que acontecia na antiga aliança. Igrejas presbiterianas e outras denominações batizam sem nem precisar armar a piscina. É só pegar uma aguinha aqui, ó, molhou, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, acabou. Porque nós batizamos na piscina? Porque nós entendemos biblicamente. Primeiro, porque a nossa doutrina é neotestamentária. Nós somos batistas e os batistas acreditam que a doutrina bíblica da igreja está no Novo Testamento. E quando nós falamos de batismo, nós estamos falando de mergulho completo na água. A palavra grega no original diz baptizo, significa um mergulho completo na água. Logo, nós entendemos que esse batismo precisa ser imergido na água. Ele tem que ter água, tem que ter rio, tem que ter mar, tem que ter piscina, tem que ter uma casa, tem que ter um clube, tem que ter um local que tenha piscina, para as pessoas serem imergidas na água. Por isso nós batizamos por aspersão. Mas o que João quis dizer com isso, pastor? O que João quis dizer com ele é mais poderoso do que eu e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo? O que é que João quis dizer com o batismo de fogo? Na Bíblia, nós entendemos, e quando nós falamos de batismo de fogo, é porque esse batismo de fogo é um fogo que queima, e um fogo que queima a nossa alma, queima a nossa vida, queima o nosso pecado, queima tudo aquilo que não agrada ao Senhor. O batismo de fogo é uma experiência poderosa de novo nascimento, não apenas, mas de uma experiência transformadora de caráter, de integridade. O batismo de fogo é o batismo com experiência profunda com o Espírito Santo. O batismo de fogo é um batismo daquele que nasce de novo. O batismo com fogo é um batismo que passa, que transcende o batismo nas águas. Ele selou uma aliança com Abraão, Deus, com uma aliança de fogo. Ele se revelou a Moisés através do fogo, numa sarça ardente. Ele conduziu o povo no deserto por uma coluna de fogo. Quando Moisés consagrou o templo ao Senhor, ele desceu como fogo. Elias foi levado aos céus com uma carruagem de fogo. Deus é uma coluna de fogo que protege o seu povo. Deus é fogo, o seu trono é fogo, sua palavra é fogo. Ele faz todos os seus ministros forjados no fogo. Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. É esse fogo que eu quero falar nessa noite. Nós precisamos do fogo do Espírito Santo para poder viver. Nós precisamos do dunamis, do fogo, do batismo de fogo, o qual João tinha consciência que ele era limitado, que ele não podia ir além daquilo que Deus tinha colocado.
nós precisamos do batismo de fogo e do poder de Deus e da plenitude de Deus. Efésios 3:19 vai dizer para nós e conhecer o amor de Cristo, que concede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. A plenitude de Deus está envolvendo o batismo de fogo. Todo o poder, toda a plenitude de Deus, ela é restauradora na sua vida e ela completa você. Quando eu sou batizado nas águas, eu me torno membro da igreja, porque o batismo também tem o simbolismo de me tornar membro de uma comunidade, seja evangélico, católico, maçom. Todas essas cerimônias começam com o batismo inicial. E o batismo de fogo é aquilo que nós precisamos de uma experiência profunda com Deus para vencermos as lutas, para vencermos as batalhas e para viver na dimensão espiritual e de uma dimensão sobrenatural. Precisamos ser possuídos pelo poder de Deus. O reino de Deus não se consiste em palavras, mas no poder de Deus. Romanos 1,16. Paulo vai dizer que pois não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. O Espírito que nós temos em nós, ele se completa na plenitude de Deus através do batismo de fogo. E eu quero trazer nessa noite, antes da ceia, 4 reflexões sobre as consequências do batismo de fogo, ou como nós devemos nos comportar para sermos atingidos com esse fogo que vai fazer com que a gente queime para o resto da nossa vida. Em primeiro lugar, repita comigo: o dunamis é o fogo que ilumina a nossa vida. Presta atenção nisso, queridos. O texto que nós lemos, João disse: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo ilumina. O fogo de Deus iluminou uma sarça ardente para que Moisés pudesse ver a face de Deus, para que Moisés pudesse ouvir a voz de Deus. E quando nós entendemos que o batismo de fogo é para aqueles que andam na luz, porque Jesus disse em João 8,12: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Deus iluminou a vida de João para que ele tivesse revelações a respeito de Cristo. E quando ele está batizando lá em em Mateus 3,16, que acontece a tríplice manifestação de Deus. Quando Jesus entra no Rio Jordão, ele está lá, é físico, em carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus estava ali, corporalmente. O Espírito Santo vem como uma pomba nos céus, e a voz das nuvens sai dizendo: este é o meu filho amado, no qual eu tenho prazer. A tríplice manifestação, e João diz: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vamos hoje participar da ceia. A ceia lembra a morte e a ressurreição de Cristo. Queridos, João tem consciência da sua missão. Ele declara nas suas cartas, na sua vida, que Jesus precisa crescer e ele precisa diminuir. Mas o dunamis de Deus, o fogo do Espírito Santo, nos faz andar na luz e não nas trevas. Quando eu falo em andar nas trevas, me entenda. Eu quero dar um exemplo de Pedro. Quando Pedro, naquela noite fatídica que Jesus estava sendo julgado, e que Jesus estava ali, Pedro estava nas trevas. Pedro não estava na luz. Pedro estava escondido nas trevas, andando por longe de Jesus. E as pessoas encontravam Pedro e diziam: ah, você é um deles.
Você é um deles, você fala como eles, você se veste como ele, eu vi você com ele. Pedro disse: não. Pedro anda nas trevas, se escondendo. Pedro negou Jesus 3 vezes. E é nessas trevas que muitos se escondem, porque não querem que a luz, que o fogo de Deus alcance a sua vida. Quem está me entendendo diz amém. Caminhar nas trevas é caminhar na escuridão. Caminhar nas trevas é caminhar escondendo alguma coisa. Deus nos fez para andarmos na luz. Quem é batizado com fogo não vive escondido, pelo contrário, vive sem máscaras, vive uma vida limpa, uma vida pura e uma vida santa. Aquele que é batizado com fogo tem comunhão com Deus. Além de andar na luz, ele anda na comunhão com Deus. 1 João 1,6 diz: se dissermos que mantemos comunhão com Deus e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Querido irmão, hoje é uma noite de confissão, hoje é uma noite de transparência. Quem vai analisar você se participa da ceia ou não, não sou eu, não são os pastores dessa igreja, é o Espírito Santo de Deus que conhece, ele habita dentro de você e sabe todos os seus pensamentos, sabe toda a sua vida de pecado, de santidade, de luz ou de trevas. Aquele que é batizado com fogo tem prazer em se deleitar na presença de Deus. Ele não tem mais prazer no pecado, diz a Bíblia. Por quê? Porque ele foi regenerado, ele foi reconstruído. O novo DNA dele não é mais o DNA do pecado, é o DNA de Deus. E Deus anda longe do pecado. Quem anda na luz, quem anda em comunhão com Deus, não tem prazer no pecado, abomina o pecado e as suas consequências. Provérbios capítulo 28, verso 13, vai dizer que o que encobre as suas transgressões, jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Você não pode ser batizado com fogo e andar em pecado. Você não pode andar na luz e nas trevas. Não dá para ter as duas tipos de vida. Paulo vai dizer aos Coríntios: não dá para você sentar na mesa dos santos e sentar na mesa dos demônios. Não dá para você no domingo sentar na mesa da igreja de Deus, dos santos, e comer o pão, o suco de uva, e na segunda-feira abrir a tela do seu computador e se deleitar no pecado. Não tem como. Quem é batizado com fogo tem fome de Deus, tem sede de Deus, tem saudade de Deus, tem pressa para correr para a presença de Deus e não para se afastar da presença. É impossível andar nas duas vias, irmãos. Quem acaricia o pecado não tem intimidade com Deus. Enquanto abrigarmos no nosso coração práticas pecaminosas em nossa vida, em nossos desejos lascivos, num coração que alimenta olhos cheios de cobiça, não podemos ser batizados com fogo. Hoje de manhã, no café da manhã dos líderes de célula, nós lemos capítulo 5 de Gálatas. E Gálatas capítulo 5 vai dizer que nós temos que andar na comunhão com Deus e ter frutos do Espírito Santo, que é paz, amor, alegria. Ou andamos nos prazeres da carne, dos pecados, da cobiça, da inveja, da lascívia, da prostituição, de todos os pecados. Aquele que é batizado com fogo tem comunhão com os outros. Além de ter uma vida iluminada, de ter comunhão com Deus, ele tem prazer de ter comunhão com os irmãos. Tem prazer de sentar numa célula, de entender a sua missão. Nós não estamos aqui para uma vida religiosa, de sentar na cadeira, ouvir a boa palavra, adorar ao Senhor, entregar o dízimo e só voltar aqui no outro domingo quando volta. Não foi para isso que Jesus chamou você. Jesus te chamou para você ser um discípulo,
para você andar em comunhão com o Pai e você pregar a palavra dele. Ide por todo mundo e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide pregai o Evangelho a toda criatura. Amém, chegou meu retorno. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Pode baixar um pouquinho, nada. Aquele que é batizado com fogo tem comunhão e tem prazer de andar na luz. 1 João 1,7. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Há um prazer de estarmos em comunhão uns com os outros. Há um prazer de conversarmos sobre aquilo que Deus fez na sua vida. E não porque o Fluminense saiu da Copa dos times dos campeões, dos clubes. Ah, queridos, onde há relacionamentos quebrados, mágoas, ressentimentos, falta de perdão, não tem avivamento, não tem fogo do Espírito. Onde há divisões, brigas, contendas, ciúmes, discórdias, não há revestimento de poder. Onde há ressentimentos, não queima as chamas do Espírito. Segunda reflexão, diga comigo: o fogo do Dunamis purifica a nossa vida. Além de iluminar a nossa vida, ele purifica tudo que não presta dentro de nós. E preste atenção, por favor, não converse com ninguém. Se tem alguém conversando perto de você, pula uma cadeira para o lado de cá, pula uma cadeira para o lado de lá, deixa a pessoa sozinha lá. João disse em Lucas 3,16, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu não sou digno de amarrar suas sandálias, as correias suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo, irmãos, é que eu estou tentando explicar para você. Esse fogo só se alastra quando você prepara a sua vida para que ele queime. Com fogo só tem duas coisas para você fazer. Pastor Caio foi lá no meu prédio para dar um treinamento de brigada de incêndio. E ele botou um bujão de gás lá com registro e abriu o gás e tocou fogo. Ele controlou lá a chama, ficou uma chama bem alta. Todo mundo teve medo do fogo. E agora? O que é que a gente faz com esse fogo? Aí ele ensinou para a gente como é que apaga o fogo. Quando o bujão estiver assim, você vai lá nele, ó, se abaixa. E vai aqui, entre a chama e o bujão, você vai lá e coloca o dedo ali, ó, pum, o fogo apagou. Fogo, ou você apaga ele, ou você deixa ele se alastrar. Quem está me entendendo diz amém. O fogo do Espírito, quando queima a nossa vida, ele vem para queimar tudo que não presta. Mas você tem que ter a consciência que está acontecendo. Muitas vezes nós chamamos a Deus, oramos, gememos em oração: Senhor, batiza-nos com fogo, enche-nos do Espírito. Mas não acontece nada. O céu parece que está de bronze. Os céus continuam fechados. É possível uma igreja hoje ser cheia do Espírito Santo? Sim. Não podemos ser cheios do Espírito se estamos cheios de pecado, irmãos. Para que a chama do fogo se alastre em nós, nós temos que limpar a casa, temos que preparar o terreno, temos que tirar tudo que não presta. O holocausto, o fogo, precisa de ambiente propício. Somos como Isaac, que cavou os poços, que tem água no poço, mas não jorra a água por causa dos entulhos dos filisteus. A igreja precisa ser purificada. Mas há muitos crentes com sede não do fogo de Deus, mas a sede do pecado. Jesus disse: se você cresce nele, João 7,38, aquele que crê em mim,
como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Como vai fluir rios de águas vivas se os entulhos impedem a sua vida? Tem uma cidade em Minas Gerais, chamada Campo Verde. Faltou água vários dias na cidade. E a empresa de água foi procurar o que foi que houve. Tem água na represa, está tudo bem. Botaram um computador e lá vai, aquele negócio todo. Acharam lá na saída da cidade, na entrada da cidade, um cano onde tinha um ninho de ratos podres. E eles entupiram o cano e não descia água para a cidade. E eles tiraram os ratos podres e limparam a área, e abriram a comporta, e a cidade toda foi alimentada. Assim é a nossa vida, irmãos. Ratos podres do pecado, ratos podres de pensamentos impuros, ratos podres de atitudes pecaminosas, de pecados de estimação, de pecados guardados, escondidos. Por isso que Deus manda uma série, Deus manda palavras. Antes de Ele derramar o fogo do Espírito, Ele quer limpar a casa. Estamos reunidos, a casa está preparada. Ouvimos o vento de Deus, nós temos que nos preparar para isso. Quantos ratos mortos tem, impedem na sua vida o fluir do Espírito? Se existem ratos mortos, eles precisam ser retirados hoje. Precisamos de um batismo com fogo. Precisamos de que Deus purifique a nossa mente, o nosso coração, a nossa língua, os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos sentimentos. Precisamos, como filhos de Jacó, limpar as nossas mãos e tirar de nós as vestes sujas. Como Naamã, que era um herói de guerra, mas era leproso. Dentro da sua armadura, Naamã fedia. Só quem sentia o mau cheiro de Naamã era a esposa dele, os filhos quando chegavam em casa. Ele tirava as armaduras, uau, que lepra horrível. Até a menina dizer, se você for lá em Israel, você vai encontrar um profeta, e ele pode orar pelo senhor, e eu estou acostumado a ver milagre lá, ele pode curar o senhor dessa lepra aí. Sério? E Naamã vai, e o profeta diz, nem atende ele, manda ele se lavar no rio Jordão aí 7 vezes. Vou nada. Eu saí da minha cidade com rios limpos para tomar banho nesse rio podre aqui. Vou embora com a minha lepra. Tem crente que é assim, orgulhoso. Essa semana eu estava na academia, chegou um rapaz deficiente, as perninhas tudo tronchas, a mãe ajudando, e ele botaram ele sentado na máquina lá. Aí o instrutor foi botar o peso para ele, ele disse, não, deixa que eu boto. Aí botou o peso num pesado lá, que ele não conseguia fazer o exercício. E o instrutor dizia, olhando de longe, e o instrutor dizendo, está muito pesado, você não vai conseguir. Eu sou homem. Aí o instrutor saiu de perto dele, eu não falei nada, porque já vi que o cabo era meio complicado, e ele ficou tentando fazer a força, ela não conseguia sair do canto, mas passou uns 20 minutos naquela máquina, sem conseguir fazer nada. E eu digo, às vezes não sabe porque que Deus coloca uma enfermidade, porque o coração já é doente, o coração já é enfermo, o coração já é cheio de orgulho, como de Naamã. Quando Deus coloca a mão sobre alguém, Deus conhece quem está ali atrás. A gente não conhece. Queridos, é preciso a busca de uma vida limpa, de uma vida santa. Como Davi disse, sonda-me, ó Deus, porque o Senhor conhece o meu coração, os meus caminhos maus. Precisamos clamar como Josué, Senhor, santifica-nos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós.
Santificai-vos. Terceiro e penúltimo lugar. Repita comigo: o fogo do dunamis aquece o nosso espírito. Além de iluminar o fogo, além de purificar, ele aquece. Quem é cheio do Espírito Santo é quente. Tem uma temperatura aquecida com Deus. Vai ler a Bíblia, lê forte. Vai orar por alguém, ora com intensidade. Não é aquele crente frio, indiferente, não. João disse: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É esse fogo de Deus que hoje há um exército dentro das comunidades evangélicas, um exército frio, um exército indiferente, um exército de braços cruzados. O nosso corpo fala, irmãos. Quando na hora da adoração, que o negócio está pegando fogo aqui, você está... estou fechado. Não quero me envolver com essa adoração. Não, porque é meu estilo, pastor. Que estilo, irmão? Estilo frieza? Estilo indiferente? Estilo sem vibrar com as coisas de Deus? Tem nada a ver seu temperamento com a sua adoração. Quando você é cheio do Espírito Santo, você interage. Seu corpo fala, sua vida fala, seus pensamentos falam, sua oração fala. Temos muitas empolgações para assuntos que não são do reino. Por quê? Política, futebol, cinema, negócios, dinheiro, empreender. Nos envolvemos com as coisas do mundo e nós já sabemos, e Jesus falou claramente: no mundo vocês terão aflições, em mim vocês terão paz. No mundo vocês terão aflições, em mim vocês terão paz. Mas a gente não tem tempo de buscar Deus na nossa geração. Temos tempo para ver TikTok, e para ver Reels, e para ver besteira na internet. Sorrindo sozinho. Instagram, o YouTube, Reels, todas as redes sociais, é entretenimento para afastar você de Deus. As notícias estão ali, você só vendo besteira. Não se amoldem aos padrões desse mundo. Sou crente, mas eu minto de vez em quando, pastor. Eu sou crente, mas eu sou impuro. Eu sou crente, mas eu sou desonesto. Eu sou crente, mas os meus amigos são todos do mundo e eu não tenho influência nenhuma sobre a vida deles. Sou crente e não sou batizado com fogo. Explica tudo. É isso que Deus está nos levando nessa noite. Nos levando a refletir sobre o poder dEle, a força motriz, o fogo de Deus. Por quê? Falta fervor na igreja, pastor. Eu estava orando essa semana e preparando essa palavra de Deus. Se o Senhor encontrar em nós uma igreja fervorosa, uma igreja que valoriza o teu poder, a oração, a adoração verdadeira, o fervor na evangelização. Eu visitei essa semana 6 células. 2 na quarta, 2 na quinta e 2 na sexta. Que coisa linda, irmãos, está acontecendo na nossa comunidade. Você vai ver também aí no Confere Aí daqui a pouco. Células, onde nós vimos aqui nas 7 segundas-feiras que passamos juntos, treinando pessoas para cumprir a missão. E quando a gente chega na casa das pessoas, eu paro o carro na rua, já dá para ouvir o louvor da célula. Se eu que estou chegando naquela rua agora escuto o louvor da célula, os vizinhos também escutam. O vizinho de parede também escuta. Mais cedo ou mais tarde ele vai chegar lá. A gente estava uma vez numa vigília do louvor, lá em Barra de Gramame, numa casa, no alto. Chegamos lá umas 9 horas da noite, vamos lavar a casa, limpar, ajeitar tudo.
Ele guardou as coisas na geladeira e fomos fazer a nossa vigília, começamos a adorar. E quando começamos a adorar, de madrugada ali, madrugada não, de tarde da noite, 10h30, 11 horas, aí uma pessoa ouviu o louvor e saiu da sua casa e veio pelo meio da rua escura e parou na frente da casa. E todo mundo teve medo. Eu disse, quem vai lá? Todo mundo, o senhor, pastor. Eu digo, eu? Foi que houve? Não, porque eu ouvi o louvor que está tocando aí e Deus tocou meu coração. E eu disse, tudo que eu falava para aquela mulher, ela entendia e ela começou a chorar. Seu casamento, sua vida, os filhos. A senhora quer entregar a sua vida a Jesus? Sim, eu quero. Irmãos, as células estão se reunindo. A presença de Deus está sendo cheia nessas casas. Eu fui em células que as meninas disseram, pastor, a gente começou a célula nós 4, mas essa menina aqui era minha amiga da época do ensino fundamental. Eu liguei para ela está aqui desde o primeiro dia da célula. Essa outra chegou aqui hoje. Irmãos, aqueles que se preparam, aqueles que preparam o ambiente, Deus vai mandar as pessoas certas. Hoje nós batizamos o primeiro fruto das células. Gente com tão pouco tempo, com uma célula com 2 jovens, novos convertidos da igreja. Mas você está sentado aí, ó. Sentado, satisfeito. Muito conhecimento bíblico, porque as nossas escolas bíblicas, ao longo dos 25 anos, dava para formar pastor já. Mas o que adianta a igreja? E eu falo isso com muito amor e com muito carinho. Se eu não estou passando isso, coloque muito amor nas minhas palavras. O que adianta 10 anos de crente, 15 anos de crente, 20 anos de crente, cheio de conhecimento, e cadê os frutos? Cadê o que Jesus mandou a gente fazer? Essa semana eu estou jejuando com Denise, a gente passou uma semana orando, outra jejuando, e vamos fazer um grupo lá do prédio, nós vamos abrir uma célula lá no prédio. Todo mundo sabe que eu sou pastor, mas eu mesmo assim eu vou colocar minha cara a tapa, eu vou sair da escuridão, eu vou entrar na luz, eu quero ser iluminado, eu quero que o fogo me aqueça, porque eu quero ser uma célula viva lá no meu prédio. E toda semana eu vou estar lá, toda quarta-feira ou toda quinta-feira eu vou estar lá com louvor e com a palavra e com um lanchinho, esperando alguém para ouvir a palavra. Vou fazer um grupo e vou estar lá, exposto. Eu quero sair das sombras. 4 anos eu já moro naquele prédio, ninguém se converteu ainda. Por quê? Porque eu não fiz nada. Mas Deus está preparando. As células são lugar de salvação, de discipulado, de restauração. E hoje a gente disse aos líderes de célula, queridos, só desfrutarão dos milagres de Deus aqueles que forem ousados. Jesus estava num barco com 12 discípulos. Ele vai andando sobre as águas. Os discípulos têm medo. É um fantasma. Quem é? Sou eu, gente. É você mesmo? O único corajoso que disse, se o Senhor é o Senhor mesmo, faz com que eu ande sobre as águas e vá aí para lhe encontrar. Quem toma atitudes, quem vive a ousadia, desfruta do sobrenatural. Quem não vive, está lá, os 11 ficaram lá. Mas Pedro teve uma experiência de andar sobre as águas. Ah, mas ele afundou porque você só vê o copo meio vazio, sem problema. Afundou, mas quem foi que pegou na mão dele para ele levantar? Jesus. Quem foi que botou ele na água para ele andar até o barco de volta? Jesus. Quem foi que viveu a experiência do sobrenatural? Pedro. Por quê? Porque tomou ousadia. Você vai ficar 20, 30, 40 anos nessa igreja, enquanto você não se levantar para tomar uma atitude, para abrir uma célula, para participar desse mover, você não vai participar disso nunca. Você vai ficar aqui orando no seu ministério, servindo no seu ministério, achando que isso é dar frutos. Isso é serviço, irmão. Dá para fazer isso e dá para cumprir a missão, sim ou não? Claro que dá. E para encerrar,
O fogo incendeia homens, como John Wesley, que foi incendiado pelo fogo de Deus e disse: ou você põe fogo no sermão ou põe o sermão no fogo, mas tem que sair uma labareda desse púlpito. George Wycliffe tornou-se a tocha viva. D.L. Moody anda pelas ruas do Wall Street em Nova York, quando o Espírito Santo toma ele e a presença de Deus é tão forte sobre ele, que ele cai de joelhos na rua e diz: meu Deus, eu não aguento mais, por favor, não se afaste de mim. E diz ele que ondas elétricas invadiram o seu corpo e ele foi cheio de uma plenitude de Deus. Muito passou a ser chamado como o despovoador do inferno. Uau! É porque gente batizada com fogo tem ousadia, tem coragem de sair do natural para ir para o sobrenatural. Motoristas de Uber, cheio do Espírito. Até o som está pipocando já aqui. Depois da corrida, posso orar por você? Deus mandou uma palavra para você nessa manhã. Uau! Sério? E você ora. Encontrei um pastor, está pastoreando pessoas através do Uber. E Deus usa esse homem com revelação, com poder, com graça. E quantas vidas se convertem com ele todos os dias no Uber? Quem tem coragem de vencer o silêncio do carro e dizer assim: posso orar por você? Eu estou no Açaí a semana passada, fazendo feira. Um menino chega para mim: posso orar por você? Sério? Fazendo feira? Será que eu estou em Barra de Santa Rosa? Será que os meninos estão aqui na feira? Ele diz: filho, eu que quero perguntar a você, eu quero parabenizar você por estar pregando o evangelho aqui no supermercado. Eu sou pastor, aqui é minha esposa, eu queria orar por você. Você tem algum motivo de oração? Ele diz: por favor, ore por mim. Gente, experiência de Evan Roberts, no país de Gales. Em 1904, um avivamento poderoso vem na vida de um jovem com 26 anos. Começou uma oração na Capela Moriá, em Lourdes. Reuniões onde eram caracterizadas por orações, confissões públicas de pecado e um forte senso da presença de Deus. E o impacto no avivamento do país de Gales foi tão impactante que houve mais de 100 mil conversões. Entenda, incendiários, homens e mulheres cheios do fogo de Deus dão frutos, e frutos não é tomar conta do ministério e servir o ministério. Frutos é vidas, é salvação, é discipulado. País de Gales, a polícia mudou, os tribunais mudaram, a sociedade mudou. E um avivamento extraordinário que influenciou outros países. Para concluir, repita comigo: o fogo do Dunamis se alastra em toda parte, na minha vida, na minha casa, na minha cidade, na minha igreja e no meu mundo. Por quê? Porque o fogo de Deus, o batismo com fogo, nos impulsiona a viver a plenitude do Evangelho. E a plenitude do Evangelho não acontece só no mês de julho e de janeiro nos projetos. Acontece durante a semana. Pode acontecer na sua casa. O fogo nos ilumina, nos purifica, nos restaura. Quando você se tornar um graveto seco na mão do Senhor, Ele vai fazer de você uma fogueira espiritual. Quem está me entendendo diz amém.
Os moravianos foram incendiários e oraram e começaram um movimento de oração que durou mais de 100 anos. Em 25 anos eles enviaram mais missionários para o mundo inteiro do que toda a história da igreja até aquela data. Duas coisas acontecem numa igreja incendiária. Uma igreja que é batizada com fogo. Vidas são salvas. Vidas são alcançadas. E missionários são enviados. O avivamento não é emocionalismo. Ai, estou me arrepiando, pastor. Olha, pastor. Avivamento tem mais a ver com confissão de pecado e quebrantamento de alma, de vida, do que de sentimento carnal. Avivamento não é emocionalismo, não é fuga, não é novidade. A santidade de Deus é uma oração verdadeira que rasga a alma. É um amor profundo pelos perdidos. Quando o fogo de Deus cai sobre o altar, os pecadores caem de joelhos e não ficam assistindo o que está acontecendo com os outros, e muito menos dormindo na hora do culto. Estágio de quem dorme no culto. Frieza espiritual elevada à 10ª potência. Sono, fique em pé, abençoado lá atrás, é melhor. A Bíblia diz que a gente tem que sacrificar os desejos da carne. Andar sobre cansaço, sobre pecado, preguiça. A igreja não é esse do avivamento e não se desviou até hoje. Para massagear o seu ego. É aquilo que você quer ouvir. Vai, abençoado, continua, dá a oferta aqui que Deus vai te abençoar. Não. Porque o evangelho não é de troca, irmãos. Não é de barganha. É do poder. Deus está levantando um exército de incendiários que são batizados com fogo, que tem autoridade, que tem ousadia, como Pedro, que toma a iniciativa de ir e desafiar o sobrenatural. Olha o dia que você está ouvindo essa palavra, dia 13. Se você não tomar uma atitude hoje, vai chegar 31 de dezembro, na virada do ano, eu pregando aqui, e você do mesmo jeito. Se você tomar uma atitude de buscar ao Senhor, de buscar os pastores da igreja, de buscar escola de treinamento de líderes de célula, para ser ousado. Uma menina hoje de manhã disse: pastor, eu queria combater com o senhor. Rapidinho, o que foi? Eu estou numa célula, mas eu tenho medo e eu estou com timidez. Digo, é simples, querida. Se você não enfrentar esse medo, ele não vai sair daí nunca. Se você ficar numa célula só sentada, você vai ouvir a vida inteira. Eu também tinha medo, tinha timidez e era gago. Você escolhe. As decisões que você toma hoje, você colhe frutos amanhã. As decisões que você tomou no passado, você está colhendo hoje. Não tem como mudar.